Uma questão que permeia muito a sociedade brasileira e que eu tenho dificuldade de entender é por que as pessoas gostam tanto do Estado e principalmente porque elas gostam tanto da ideia dos impostos. Todo mundo fala, ai, que imposto é importante, que imposto ajuda a sociedade, que o problema do Brasil é que os impostos não voltam para a sociedade, mas todo mundo é obrigado a pagar imposto. E eu tenho certeza que se você não fosse obrigado a pagar imposto, você não iria querer pagar, você não pagaria. E eu vou falar no vídeo de hoje sobre isso, sobre impostos e por que ninguém verdadeiramente gosta deles, apesar de todo mundo fingir num tipo de histeria coletiva e acreditar de alguma forma que elas podem gostar de impostos e ao mesmo tempo não gostar. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Digamos que eu tenho um parente que está numa situação difícil, ele está doente e ele precisa da ajuda de vocês. Digamos que isso aconteça e eu preciso da ajuda de vocês, de outras pessoas. E eu falo, por favor, ajudem o meu parente, ajudem, sei lá, o meu avô que está doente. E vocês pensam, tá, eu vou te ajudar. E me ajudam. É claro que vocês podem me ajudar. E eu ficaria muito feliz que vocês me ajudassem. Mas se vocês dissessem que não querem me ajudar, eu não poderia obrigar vocês a ajudar. Não é certo que eu obrigue vocês a ajudar. Porque se eu obrigo vocês a serem altruístas, vocês não são altruístas de verdade. O que está acontecendo é só que eu estou fazendo uma coerção, eu estou coagindo vocês. E estou os obrigando a colaborar de maneira voluntária, que é o mecanismo que o Estado utiliza para se manter, para sobreviver e para continuar se mantendo com o passar dos anos e com o passar do tempo. Então, esse foi só um exemplo simples para tentar trazer essa ideia de que as pessoas, ao mesmo tempo que odeiam os impostos, principalmente aqui no caso do Brasil, eu vejo muito esse movimento que as pessoas odeiam os impostos, mas ao mesmo tempo elas falam, não, os impostos são importantes, os impostos são bons para a sociedade. Se os impostos são bons para a sociedade, por que se obriga pessoas a pagarem impostos? Porque assim, em primeira instância, se aquilo realmente fosse bom e se todo mundo acreditasse que é bom de verdade, como as pessoas falam que é, não precisaria nem ser imposto, seria só uma contribuição voluntária, as pessoas estariam dispostas a ajudar. E se as pessoas não estão dispostas a ajudar, não há uma justificativa que demonstre que elas devam ajudar. Elas não têm nada a ver com as outras pessoas que precisam ser ajudadas de forma alguma. Mas o que se tem visto bastante é que existe uma ferramenta de pensamento duplo em que as pessoas tiram duas conclusões completamente opostas e ao mesmo tempo elas conseguem juntar essas conclusões e na cabeça delas de alguma forma isso faz sentido. Isso é muito bem mostrado e demonstrado no livro 1984 de George Orwell, que é uma história de ficção de uma sociedade distópica em que existe um estado gigante e ele consegue fazer esse tipo de lavagem cerebral nas pessoas e elas conseguem que na mente delas existam duas ideias completamente opostas e elas conseguem conviver com isso e elas não percebem que isso é estranho, que isso é inconsistente. E é bem isso que eu tenho visto no Brasil, é bem isso que eu tenho visto acontecer. E não só na minha época, mas nas épocas anteriores eu acredito que isso até possa ter sido mais forte, já que o movimento libertário é um movimento mais recente, é um movimento que tem crescido no Brasil, principalmente, bem recentemente, nessa última década, ali desde 2014, com Daniel Fraga, e vem crescendo ali. Mas, enfim, as pessoas têm as ideias conflitantes. E as ideias conflitantes são as seguintes. A primeira ideia é: impostos são importantes para a sociedade, impostos são bons, porque eles trazem um controle por parte da sociedade e também trazem um maior bem-estar social, ajudam pessoas. Os impostos ajudam a sociedade a se organizar, a se manter de maneira consistente e também ajudam a sociedade a
cuidar das pessoas mais vulneráveis. E ao mesmo tempo que se tem essa ideia de que impostos são importantes, de que impostos ajudam a sociedade e de que impostos são benéficos em geral, existe um sentimento muito mais próximo da realidade, muito mais longe do abstrato, do ideológico, do conceitual. É algo muito mais tátil e uma sensação que as pessoas têm ao confrontar essa ideia com a realidade, que elas percebem que impostos são ruins, impostos dificultam a sua vida, impostos danificam e complicam e destroem a riqueza da sociedade. E eu não preciso tentar te convencer disso porque você já sabe disso. Não é só porque você está nesse canal, não é só porque eu considero que você tem assistido alguns dos meus outros vídeos, não. Se você tem um pouquinho de inteligência, se sua mente funciona bem, se você entende a sociedade o mínimo possível, você tem uma noção plena de que impostos são ruins, de que impostos são um ônus, é algo que se carrega mesmo que não se queira, é algo que se é obrigado e é algo que necessariamente complica a sua vida e dificulta a sua existência e a manutenção do seu ser. E eu não preciso explicar o porquê isso acontece. Eu tenho outros vídeos em que eu explico isso. Mas o ponto principal é que as pessoas sabem que imposto é ruim. Você sabe que imposto faz mal à sociedade. Você sabe que o imposto faz mal a você. Você não gosta de pagar impostos. Você só paga impostos porque você é obrigado a pagar impostos. E quanto mais cedo você formalizar esse conceito na sua mente e parar de inventar desculpas e fingir que isso não é a verdade, você vai se libertar mais rápido disso. Você vai entender a verdade, por mais que você já a tivesse na sua mente. Eu gosto muito de citar essa parte de 1984, que é um livro muito bom, é meu livro favorito, em que o personagem principal, o Winston, está lendo um livro a respeito de política. É um livro proibido a respeito de política. É o livro de Goldstein. Mas, enfim. E nesse livro, ele tira algumas conclusões ao ler ele. E uma das conclusões que eu mais acho interessantes, e é a frase que eu levo para a minha vida quando eu penso em política e quando eu penso em conhecimento. Essa citação é a seguinte: e naquele momento ele percebera que os melhores livros são aqueles que falam do que já se sabe. Então, o que eu quero dizer com o vídeo de hoje é que você sabe que impostos são ruins, você sabe disso, mas quando você lê economia de verdade, você só lê algo que você já entende. É muito parecido com estudar microeconomia. Você vai estudando e você sente que você já sabia aquilo, mas você não tinha os conceitos, você não tinha um nome para aquelas coisas. É como se uma mente... Outra citação desse livro. É como se uma mente muito maior e muito mais estudada... Nossa, eu não lembro exatamente essa citação, mas é alguma coisa assim. É como se uma mente muito maior do que a sua falasse a respeito de coisas que você já entende e te desse conceitos daquilo e formalizasse aquilo de uma forma que é quase que uma verdade transcendental. É uma coisa que chega num nível de você ler e você fala: eu já sabia disso, mas eu não sabia por esse nome. E eu não pensava nisso de uma forma tão profunda, a ponto de criar conceitos que podem ser consistentes e que podem demonstrar a natureza de um mecanismo que nós já conhecemos e que nós já entendemos. E economia é muito sobre isso. É sobre entender mecanismos que nós já sabemos. Nós estudamos coisas, nós começamos economia estudando conceitos que são não subjetivos, eu esqueci o nome. Quando você já tem uma ideia daquilo e ao se deparar, lembrei, são conceitos muito intuitivos, porque no fundo você já conhece. No fundo você sabe que impostos são ruins, você sabe que impostos dificultam a vida em sociedade, você sabe que impostos destroem a riqueza e que eles dificultam a vida tanto dos consumidores quanto a vida dos produtores, a vida dos empresários.
Então, eu não preciso te convencer disso, você já sabe disso. Então, tira essas ideias da sua cabeça de que impostos são bons, de que impostos ajudam a sociedade e de que impostos, o problema do Brasil é que os impostos não voltam para a pessoa. Você sabe que isso nunca vai acontecer. Você sabe disso, acorde. Você tem plena noção do que eu estou falando. Eu não preciso trazer teoremas econômicos complexos e esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é te demonstrar que você já entende, você sabe economia. Mesmo que você nunca tenha aberto um livro de economia, você sabe o básico. Por vivência, por experiência, você consegue perceber coisas a respeito de economia. Não estou dizendo que você entende economia como um todo, não estou dizendo que você tem uma noção profunda de economia, porque isso demanda realmente um estudo aprofundado e demanda que você gaste do seu tempo e do seu esforço para aprender aquela matéria. Mas você sabe o básico, você tem plenas noções e plenas capacidades mentais e cognitivas para entender conceitos básicos de economia, mesmo sem estudar. Você não precisou disso. Você não precisa que eu te diga isso. A verdade é que você não precisava assistir esse vídeo. Era só você parar por 5 segundos e pensar como eu posso ter duas ideias completamente opostas na minha mente e eu consigo viver com isso e eu consigo acreditar nas duas ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. É muito óbvio que você não pode gostar e desgostar de algo ao mesmo tempo. Ou algo é bom para você, ou algo é ruim para você. Algo não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. É óbvio. Se o imposto ajuda tanto a sociedade, por que impostos são obrigatórios? Por que as pessoas são obrigadas a pagar imposto? A verdade é que ninguém gosta de impostos. Ninguém paga impostos em sã consciência. Ninguém tem vontade de falar assim, hoje eu vou pagar impostos. Você pode até falar isso, mas a verdade é que no seu ser, na sua mente, você entende que você está sendo roubado, que isso é algo ruim. E no fundo você provavelmente é libertário. Você provavelmente é anarcocapitalista. Você só ainda não teve contato com as ideias o bastante. E eu estou aqui para te mostrar isso. Então tem vários vídeos aí no canal. Você pode assistir qualquer coisa. Você deixa alguma sugestão de vídeo, algum comentário, alguma coisa que você acha que eu poderia ter falado de outra forma, alguma coisa que você quer que eu esclareça, algum xingamento, qualquer coisa que você tiver. Pode falar, eu deixo meus comentários, sem nenhum tipo de moderação. E lá você pode falar o que você achar melhor. Eu vou ler seu comentário e se eu achar interessante eu vou respondê-lo, ou fazer um vídeo, ou coisas nesse sentido. Mas para o vídeo de hoje foi isso. Eu acho que eu me exaltei um pouco porque realmente é muito revoltante como as pessoas conseguem viver com essa coisa de duplo pensar, de ter duas ideias opostas e que elas acreditam nas duas ao mesmo tempo. E se você não é burro, você entendeu o que eu quis dizer. E se você é burro ou não entendeu o que eu quis dizer, ou é os dois, que é o caso mais provável, tem mais vídeos aí no canal. Você pode ver explicações minhas econômicas de por que impostos são um problema, porque eles destroem a economia, porque eles afetam negativamente o bem-estar social, porque eles desregulam o mecanismo de mercado e coisas assim. Mas esse vídeo não vai ser sobre isso. O vídeo de hoje foi mais um alerta do que um ensinamento. Foi mais sobre entender você mesmo do que sobre aprender algo novo. E isso é muito importante. As pessoas têm que parar e refletir sobre as ideias que elas têm e tentar encontrar consistência nisso. É quando se tem consistência que se pode ter uma sociedade melhor, que se pode ter uma mente mais organizada e uma vida mais feliz. Mas para o vídeo de hoje foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.